Começando aqui mais um vídeo para vocês, hashtags gratidão a Deus Valdenora. Antes de começar esse vídeo, peço que vocês se inscrevam no meu canal, assinem o sininho das notificações, compartilhe, comente e deixe o seu gostei. Esse símbolo do gostei é muito importante. É com esse símbolo de gostei que o YouTube vê, né, que aqui eu estou falando coisas boas para vocês e aí ele faz mais a entrega dos vídeos. Quando ele vê o símbolo do gostei, é um sinal de que o vídeo está sendo agradável. Então, deixa o gostei e se inscreve. Olha, gratidão a Deus sempre. Vamos agradecer a Deus por mais um dia maravilhoso na nossa vida. Como é importante a gratidão na nossa vida. Vamos ser gratos até pelas coisas que nós não temos, pelas pequenas coisas que vão se tornar grandes na nossa vida. Olha só a história de José. José era um jovem sonhador, filho de Jacó e Raquel. Raquel, amada de Jacó. E aí, era um dos filhos mais queridos de Jacó. Mas o que aconteceu? Como José era sonhador, via sonhando bastante, ele teve um sonho que os irmãos dele iam se prostrar diante dele, a família dele. E os irmãos não queriam saber desse sonho. Quando via José falava, olha o sonhador, jamais vamos se prostrar diante de você, José, você é um pirralho. Olha só, ficava mangando de José, né? Mas aí entrou o ciúme no meio, a inveja, olha só o que a inveja faz. O pai de José fez uma roupa linda para José. E aí, o que aconteceu? Os irmãos ficaram chateados porque o pai deu preferência a José, que era um dos mais novos. E aí, todas as vezes que José se aproximava deles, eles falavam, olha o sonhador, vem aí. E planejaram em acabar com José. Aproveitaram que tinham saído e o pai de José pediu para José levar para José ir levar a eles, né, uma comida onde eles estavam trabalhando. José muito feliz, né, sem maldade nenhuma no coração, que as pessoas boas jamais vai pensar maldade no coração, principalmente dos próprios irmãos. E aí José se deslocou aonde os irmãos estavam, e lá avistou os irmãos quando José ia chegando. Olha, já vem o sonhador, o que ele está fazendo aqui? Aí um dos irmãos planejou, né, junto com os outros, de acabar com a vida de José. Mas aí eles pensaram o que vamos falar para o nosso pai? Aí acharam melhor fazer o quê? Jogar José dentro do buraco. Um deles não queria, mas a maioria queria, então venceu a maioria. E aí José passou a noite inteira gritando por socorro, gritando para sair de dentro do buraco, e eles lá não estavam nem aí. Um estava preocupado, mas os outros não. Mas aí pensaram, vamos fazer o quê? Vamos tirar ele dentro do buraco, porque a gente não sabe o que vai falar para o nosso pai, e vamos falar que um bicho comeu José. Mas aí passou uns homens, né, de outro lugar, lá do Egito. E José foi vendido como escravo. José foi vendido como escravo para fazer a obra. Olha só, o que eu entendo dessa história, que nada nada na nossa vida é por acaso. Deus tinha planos para José. Deus tinha planos para a vida daquele jovem sonhador. Como? Achou dos irmãos dele jogar ele no buraco, vender como escravo, e ele foi parar aonde? Ele foi parar sendo governador do Egito, porque lá ele sofreu, mas ele cumpriu, né? Cumpriu o mandato dele, como fala nosso Deus, fez tudo no tempo dele.
E ele tinha um dom especial que o nosso Deus colocou na vida de José, que era decifrar sonhos. E aí José decifrou os sonhos do rei. Primeiro decifrou o sonho de dois empregados que estavam presos junto com ele lá na prisão. Para não se aprofundar muito na história, que a história de José é fantástica, você já conhece, mas eu estou contando aqui, resumindo a história, falando para vocês como é as coisas do nosso Deus na nossa vida. Nós precisamos passar por muitos desafios, muita turbulência às vezes acontece na nossa vida, mas quando é da vontade de Deus, Ele faz tudo acontecer. Por isso que tem aquela história, Deus escreve certos por linhas tortas. Às vezes entortamos a nossa vida porque Deus está fazendo um retorno para que nós encontramos o nosso verdadeiro caminho. Precisamos passar por muitas provações. E foi o que José passou. José foi caluniado, José foi preso e José, no final, teve a vitória na vida dele. Como? Sendo governador do Egito. Um governador que governou uma nação inteira e ainda cumpriu com o que o nosso Senhor tinha prometido para ele, que era os irmãos e a família toda se prostrar aos pés de José. Por isso, nunca devemos falar assim, olha, você nunca vai fazer isso, eu jamais vou fazer isso. Nunca devemos falar essas coisas, porque tem aquele ditado, não cuspa para cima para que não caia na sua cara. E aí os irmãos de José acabou fazendo o quê? Se prostrando diante do irmão, pedindo perdão, mas com aquele arrependimento sincero, José viu nos olhos deles que eles estavam falando a verdade, e o coração de José, cheio de amor, sem maldade, perdoou seus irmãos. É o que nós devemos fazer. Muitas vezes as pessoas pisam na gente, falam mal, pelas costas, mas o que devemos fazer? Entregar tudo nas mãos do Senhor, que Ele vai saber fazer a obra. Olha, José tinha sonhos, que os irmãos, sonhou com o quê? Com vacas gordas, vacas magras, espigas de milho boas, espigas de milhos ruins, e ele decifrou o sonho, e o sonho foi real, aconteceu. 7 anos de fome, 7 anos de fartura, aconteceu lá no Egito. Por isso que devemos acreditar que tudo é possível acontecer. Se está acontecendo hoje algo na nossa vida, no nosso lugar, nós devemos se manter firme na fé em Deus e colocar nas mãos do nosso Senhor. Olha só, durante a fome, os irmãos de José vêm ao Egito em busca de comida, sem reconhecer José. Os irmãos de José não reconheceu. José, logo quando avistou, reconheceu e caiu em lágrimas. Por quê? Porque ele lembrou que os irmãos fez maldade com ele, mas ao mesmo tempo refletiu que foi plano do Senhor. Tudo planejado pelo nosso Deus para que José fosse governador. José foi o salvador do Egito, porque ele soube fazer tudo com competência. Aos olhos do rei não tinha outro igual a José, tão sábio, tão inteligente e honesto. Honestidade é tudo na nossa vida, olha só. O que essa história de José representa em lições de vida para nós. A história de José é um exemplo de fé, perseverança e perdão. Mesmo diante das adversidades, José manteve sua confiança em Deus e demonstrou integridade e sabedoria. A história de José também destaca
o poder da reconciliação e o plano de Deus para a vida de José, de sua família. Tudo é providência do Senhor. Por isso, todos os dias eu digo, na nossa vida, nada é por acaso. Às vezes caminhamos pelo caminho torto, mas que na frente Deus vai fazer aquele desvio para você e vai desentortar e você vai encontrar o verdadeiro caminho. Quando ele vê e sabe que o seu coração e que você é capaz de fazer, o seu coração é bom, ele viu que José era um jovem bom, era um jovem honesto, sincero, e ele disse: é você que é o escolhido. Você vai sofrer, mas você vai levantar. Eu vou fazer a obra na sua vida e você vai ser honrado. E foi assim que Deus fez com José e pode fazer na nossa vida também. Honrar a nossa vida com muitas bênçãos. É só nós termos paciência, saber esperar, perseverar e manter a fé firme no nosso Deus. Mantenha a sua firme, que Deus vai te dar a glória e a bênção na sua vida vai chegar. Agradeça a Deus hoje, amanhã e sempre por tudo que Ele tem feito na sua vida, sem reclamar, porque a reclamação é terrível, é atraso de vida. Quanto mais reclamamos, mais adiamos a nossa bênção. Então, para que essa bênção não seja adiada, vamos ser gratos todos os dias e dizer: Senhor, eu sou grata todos os dias porque eu estou viva, eu estou vivo e tudo eu entrego nas tuas mãos, porque os seus planos são melhores que os meus. E aí Deus vai fazer a obra na sua vida acontecer. Amém? Muito obrigada por vocês passarem, vão passar aqui pelo meu vídeo, vão deixar aquele gostei, vão se inscrever, não esquece, hashtags gratidão a Deus Valdenura e se inscreve. Próximo vídeo, vamos conversar mais e dizer: Senhor, sou grato e sou grata hoje, amanhã e sempre. Amém? Glória a Deus. Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livrai-me, Senhor, de todo mal, pois sei que teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje e amanhã e para todo o sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e o nome do Senhor glorificado. Gratidão a Deus sempre. Se inscreve. Tchau.